Para fechar o nosso painel, ante a exposição de tantas celebridades do nosso setor, eu peço a opinião, a visão da nossa FENACOR, do nosso presidente, líder Armando Virgílio. Me botaram para falar por último de novo. Mas olha aqui, ó. Só uma folha. O dia que eu tiver um pouquinho de prestígio com a organização desse congresso, eu quero que me ponha para falar primeiro. Bom, cumprimentar Sua Excelência, o ministro Tarcísio Godoy. Agradecê-lo pela presença. Eu sei do sacrifício que é uma pessoa que tem uma agenda tão concorrida e que tem tantas responsabilidades na qualidade de ministro da Fazenda do nosso país, está aqui conosco. Não pôde vir na abertura ontem, foi convocado para uma reunião muito importante e fez questão de, mesmo assim, se deslocar hoje para estar conosco. Isso é prova, obviamente, também de que as coisas podem, obviamente, melhorar num aspecto que eu já vinha reclamando há muito tempo, e eu vou falar disso. Cumprimentar o nosso superintendente da SUSEP, Dr. Roberto Westenberger. Ele hoje mostrou uma carteirinha verdadeira, porque ontem ele enganou todo mundo aqui, balançou a carteirinha dele, que deve ser de algum conselho dos atuários, alguma coisa. Vamos ver se agora a coisa vai. Mas enfim, Dr. Roberto Westenberger, também que está conosco, não só nesse painel, mas amanhã falando, Dr. Tarcísio Godoy, sobre educação financeira, que eu também defendo muito e acho que o corretor de seguros, pela capilaridade, ele tem sim um papel fundamental e estratégico para poder ocupar nesse aspecto. Cumprimentar os demais companheiros aqui, Dr. Rossi, nosso presidente da CNSEG, o Jaime, da Porto Seguro, o Patrick, da Sul América, o Robert, nosso presidente da escola. Eu ontem falava para vocês sobre essa questão do momento de crise. E quando eu tive na SUSEP em 2008, eu tive na SUSEP 2007 a 2010. Mas um período que foi 2008, 2009, veio aquela grande crise financeira mundial, que começou, em tese, no setor de seguros. Uma grande seguradora americana, né, que acabou sendo rotulada pelo início daquele problema todo do subprime. Aquilo foi contaminando as economias. Então, os olhos de todos se voltaram principalmente para o setor de seguros. Então, eu aprendi naquele momento ali que o mercado de seguros ele tem uma dinâmica própria, descolada e segregada dos fundamentos de uma crise econômica. E ele tem uma capacidade muito grande de convolar isso em oportunidade. E eu acho que obviamente a gente quer que a crise passe logo, que os problemas sejam resolvidos. Mas eu acho que a gente não pode perder também essa oportunidade, porque nesse momento as pessoas precisam muito mais ainda de proteção, de garantias. E eu acho que isso é uma oportunidade para todos nós. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse viés do setor, que é muito único nosso, contracíclico. Percebam? Então, sobre essa questão da análise da crise, eu acho que a gente pode realmente traduzir isso aí em oportunidade e a gente pode crescer um pouco mais. Para isso, eu acho que nós precisamos consolidar a nossa base de representação, de diálogo, de entendimento. Nós, obviamente, temos um entendimento de que mercado de seguros forte tem que ter um órgão regulador, supervisor forte. Então, nós, obviamente, propugnamos pelo fortalecimento da SUSEP, por uma melhor estrutura. Eu sei do que eu estou falando, eu sei que muitas coisas o superintendente com a sua diretoria, não é que ele não queira fazer, é que ele não tem como fazer. Eu vou dar um exemplo, essa questão que para muitos parece até simples, mas não sabe que isso para nós é muito importante, que é a questão da identidade profissional.
Quem não tem identidade é um indigente. É um indigente. Quem não tem identidade é um indigente, né? E que não é má vontade dele, ou não é... É que ele não tem como fazer por diversas razões. A primeira e grande delas talvez seja burocrática, a segunda, maior que essa talvez, é orçamentária, e vai por aí afora. Enfim, mas que agora eu acho que a coisa vai e ontem o deputado Lucas falou uma coisa importante. Então, para que a gente tem uma lei sobre isso? Para garantir que nenhum outro maluco no futuro possa ter um entendimento distinto disso e nos tirar isso. Mas sim, voltando, a gente precisa ter um órgão regulador, porque a SUSEP também é um órgão regulador. O órgão regulador de seguros brasileiro é o Conselho Nacional de Seguros Privados, mas a SUSEP é o regulador complementar, ela que disciplina a um nível mais detalhado, né, todas as normas, além de aplicá-las e, obviamente, fazer o papel de supervisão do setor de seguros, de previdência privada aberta complementar, de capitalização e de resseguros hoje. Então é muita coisa. Não é muito típico, é uma coisa que não é muito normal ou adequada, que o órgão supervisor de seguros faça a fiscalização e supervisão da distribuição de seguros. Em vários países isso não é assim. Por isso que a supervisão ela é típica da autorregulação, já entrando no outro tema que foi aqui abordado. Por quê? Porque o órgão de supervisão ele tem as suas limitações e não vai dar conta nunca, nem agora e nem no futuro, e nem com toda a boa vontade governamental de dar uma estrutura mais robusta para a SUSEP, ela não vai conseguir supervisionar 32 mil empresas corretoras de seguros espalhadas em 4 mil municípios num país que tem o tamanho de um continente. Não a supervisão preventiva, que é a melhor supervisão que existe, não é a supervisão punitiva. Hoje a SUSEP só dá conta de fazer, e de forma bastante restrita e limitada, a supervisão punitiva, que é aquela quando tem uma denúncia, foi lá o corretor malandro, que infelizmente existe, e infelizmente não são só 2 ou 3 não, superintendente, existe até um número mais expressivo, eu digo isso com muito pesar, mas o pior cego é o que não quer enxergar, é o que não quer ver. Então nós temos que ver que infelizmente, a exemplo de todos os outros setores, de todas as outras categorias, tem os maus profissionais, o cara vai lá, vamos dar um exemplo simples, fica lá com os 4 cheques do segurado, mas emite uma apólice, entrega para o coitado está ali achando que está coberto, entra na traseira da Mercedes, não pode falar Volkswagen, eu aprendi hoje que não pode falar Volkswagen é um nome ruim para falar, mas enfim, e aí descobre que não tem seguro, além dele, obviamente, perder, né, o seu sonho, que era o seu patrimônio, ele se sente ultrajado, violentado, e esse cidadão, obviamente, vai ter uma imagem horrorosa. Então, quando se tem um caso desse, e se comprova no detalhe, com farta prova documental, desse ilícito cometido, faz-se uma denúncia, abre-se um processo administrativo sancionador, isso vai tramitar lá no direito da ampla defesa, do contraditório, tal, 3 anos, 4 anos, enquanto isso o cara está lá, aí ele até aumenta um pouco as irresponsabilidades que ele tem feito, porque ele sabe que ele vai ter uma punição, ou ele vai até ter o seu registro cassado, então fala, vamos acelerar aqui para poder estocar, né? Então, a SUSEP, quando chega no processo e ainda consegue, antes da prescrição, porque muitos processos prescrevem, existe prazo prescricional no direito administrativo, que é o que nós estamos falando. Aqueles que não prescrevem, existe uma punição. A punição geralmente é bem feita pela SUSEP, ela é bem criteriosa, só que existe recurso administrativo, o recurso suspende a punição, e aí vai para o conselho. Nós chamamos de conselhinho, mas é o conselho de recurso do sistema. E lá vai também ter problema, porque não vai conseguir ser julgado logo. Ou seja, isso é um cenário ruim para todo mundo. É ruim para nós, corretores de seguros, é ruim para o Estado, que não consegue
obviamente, ter o alcance correto da aplicação, né, das sanções devidas, que é papel do Estado. A gente não quer tirar isso do Estado em nenhum momento. É ruim para o setor de seguros, para os seguradores, mas é ruim para o consumidor. O consumidor está desprotegido. Nós somos uma categoria muito capilar. Por isso que isso é típico da autorregulação. Inclusive, a IAIS, que é a Associação Internacional dos Supervisores de Seguros, como se fosse a Confederação Mundial das SUSEPs, ela recomenda, num dos princípios básicos, o PBS 18, ela recomenda a autorregulação. Isso é uma recomendação internacional para a corretagem de seguros. E aí, quando eu estive lá na SUSEP, a gente tinha que buscar, que era um outro problema. Eu estava ali como agente público do Estado, mas a estrutura da SUSEP, ela precisava ter uma melhor sustentação, e aí nós fomos então buscar concurso, novas vagas, e aí tinha esse problema da supervisão da corretagem. E aí chegamos, muitas pessoas não sabem disso, a gente tem que talvez repetir isso, né? No governo, o sonho da categoria é o Conselho Federal e os Conselhos Estaduais de Corretores de Seguros. Já tínhamos estado com o então ministro Ricardo Berzoini, que acaba de assumir uma função importante. Ele era ministro do Trabalho naquela época. E o Ministério do Trabalho reconheceu a necessidade de ter uma autorregulação, no caso em forma de uma autarquia especial, que é o Conselho, fez o projeto, mandou para a Casa Civil e lá esse projeto morreu. Mas não foi só o dos corretores de seguros. Existe uma decisão de governo de não se ter mais conselhos regulamentadores de profissão. Nenhum vai passar. Tinha tido um problema naquela época com o conselho, a tentativa de criação do conselho dos jornalistas. Isso foi um caos. E aí o governo tomou uma decisão, não tem mais. E aí qual foi a alternativa? Foi a autorregulação. E aí é que eu quero chegar. Então, o próprio governo, o próprio Ministério da Fazenda, encaminha para o Congresso Nacional, porque é uma prerrogativa exclusiva, mesmo que a gente quisesse também, mesmo que a gente quisesse ter um Conselho Federal e conselhos estaduais de corretores, só quem pode propor é o Poder Executivo. O deputado Lucas Virgílio não pode, nenhum outro deputado amigo ou senador amigo nosso pode. Essa é uma prerrogativa exclusiva. Propor estrutura de Estado, o Conselho é uma autarquia, é exclusivamente reservado ao Poder Executivo. Então, nós teremos que ter a concordância do Poder Executivo para ele encaminhar um projeto para o Congresso Nacional para criar o Conselho Federal. Então, isso não vai acontecer. Aí, o próprio governo, o Ministério da Fazenda, manda para o Congresso Nacional um projeto de lei complementar, não é uma lei ordinária, é uma lei hierarquicamente superior, é uma lei mais qualificada, é uma lei mais difícil de ser alterada, criando a autorreguladora da corretagem, como um órgão auxiliar da SUSEP. E aí é que a coisa começa a pegar. Pô, mas por que criar, então, como um órgão auxiliar da SUSEP? E aí eu quero fazer um corte e quero falar do status quo atual. Senhor superintendente, senhor ministro, a autorreguladora, pela interpretação que foi dada e pelo status quo atual, ela é completamente inócua. Ela não existe. Porque foi dada uma interpretação à lei, questão de hermenêutica, dizendo o seguinte: a autorreguladora só pode atuar sobre aqueles integrantes da categoria que vierem a facultativamente se filiar a ela. Ou seja, qual é o cara mal intencionado que vai chegar lá e dizer: eu bater na porta, quero me filiar à autorreguladora para ser fiscalizado, para ser supervisionado, para ter um comportamento ético garantido. Qual? Nenhum. Nós não vamos alcançar o que nós queremos. Mas a lei não diz isso. A lei diz que a autorreguladora, ela pode atuar sobre toda a categoria econômica da corretagem por comando da SUSEP, porque isso é um poder da SUSEP. Então foi por isso que criaram na lei que a autorreguladora, ficam instituídas as autorreguladoras do mercado de corretagem como órgão auxiliar da SUSEP. Porque se fosse para ser da interpretação que foi dada,
Eu não vou entrar no mérito dessa interpretação, porque ela é uma coisa muito estranha. Primeiro, a SUSEP submeteu ao Conselho Nacional de Seguros Privados uma resolução, a resolução 233 original, e a resolução 233 diz que a autorreguladora poderia atuar sobre toda a categoria econômica. Depois, uma forma meio misteriosa, alterar essa resolução restringindo, dizendo que não, só pode sobre aqueles que vierem a se filiar facultativamente. Se fosse para ser assim, primeiro, não precisava de lei, não tinha que ter lei. Criava-se uma associação civil, simplesmente por adesão. É o que tem o CONAR, por exemplo. O CONAR não tem lei, não tem nada. Quem aderir, ir lá e assinar, está valendo. É o que eles querem. Então não precisa de lei, ainda mais de uma lei complementar. Ainda mais criando a autorreguladora como um órgão auxiliar da SUSEP. Não é só um autorregulador, não. É um órgão que foi criado com uma função específica, ser auxiliar da Superintendência de Seguros Privados. Então, se nós não consertarmos isso, esqueçam a autorregulação. Pelo contrário, o cenário é muito pior. Por quê? Com a autorregulação, a SUSEP pode dizer assim, bom, agora também não é comigo mais. Estou dando um exemplo. É com as autorreguladoras. E, obviamente, só vai se filiar à autorreguladora quem está aqui nessa sala, que é tudo gente boa, correto, honesto, bem intencionado. Ou seja, mataram. É simples. Me desculpem a sinceridade. Eu reconheço o trabalho, o esforço, o superintendente conseguiu incluir no planejamento estratégico, lá, não sei qual é o nome, da SUSEP, a importância da autorregulação. A AIS tem defendido a autorregulação, mas do jeito que está, é melhor não ter. Porque aí vai ser o caminho livre para o mal profissional. Ele não vai se filiar a nenhuma autorreguladora, ele não vai fazer isso, obviamente, e o nosso nome indo para a sarjeta, indo para o lixo. Então, senhores, por favor, está aqui, parece que é um paradoxo, né? O presidente da FENACOR está pedindo para que se tenha um disciplinamento que nos permita ter ética, ter respeito ao consumidor. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado.